E eu quero rapidamente trazer uma reflexão aos irmãos nesse primeiro culto da família, aqui em 2024, na nossa congregação de Bom Jardim. E eu quero falar sobre as características de uma família ao serviço do Senhor. Então, com isso, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Josué 24 e 14, nós vamos aqui ler na Almeida Revista Corrigida. Diz assim a palavra de Deus, Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é que nos fez subir a nós e aos nossos pais a terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos mandou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós todas essas gentes, até ao morrer o morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranho, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolheste o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Meus irmãos, hoje nós estamos no culto da família, e nós entendemos que família é e sempre será um projeto de Deus. Não existe igreja sem família. Não existe sociedade sem família. E é por isso que diariamente o diabo ele tem atingido famílias. E com isso nós estamos tendo uma geração dificultosa, uma geração que se afasta de Deus diariamente, uma geração sem religião, com um ateísmo nominal e prático. A família sendo atingida, vai ser atingido também a igreja. E este projeto de família não é do século 21. Esse projeto de família é desde o Éden, quando o Senhor cria Adão e Eva. Todos nós que estamos aqui, nós somos uma família, fazemos parte de uma família, e nós precisamos receber algumas características e colocar em prática sobre a família. Se eu sou família, se eu faço parte de uma família, eu preciso blindar a minha família contra as setas malignas.
Eu preciso tapar os buracos para que o diabo não venha cirandar no meio da família. Então nós aprenderemos hoje sobre essas características. Como ser, como ter uma família ao serviço do Senhor. Observe que dos versículos 1 ao 13º, Josué está nas suas últimas palavras. Ele reúne todo o povo de Israel, já não era mais aquele jovem de 20 anos, já não era mais um espia, era um idoso, já estava na reta final da vida. Mas como um servo de Deus, como um profeta de Deus, ele reúne toda a comunidade de Israel e começa a ensinar o povo desde Abraão até o lugar ou o momento que a sua época que ele lhe pertencia. E aqui nós observamos, meus irmãos, que Josué ele não fala algo futuro. Ele está falando do passado. Ele está falando de Abraão, de um patriarca. Com isso nós aprendemos que uma família que está a serviço do Senhor, ela não pode esquecer o que Deus já fez no passado. Aquele que esquece o passado, ele está fadado a praticar os mesmos erros. Quando nós olhamos para trás, no retrovisor da vida, nós vemos que o Senhor tem feito coisas grandes na nossa família. Quantas pessoas aqui, uma doença incurável no passado, o Senhor foi e curou, e hoje essa pessoa ainda está viva aqui, porque o Senhor abençoou, salvou, transformou, libertou. Está no passado, nós não podemos nos esquecer. Nós olhamos para trás e ainda podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Às vezes nós estamos enfrentando uma circunstância da vida. Meu Deus, agora eu vou morrer. Agora minha família vai se acabar de vez. Mas o Senhor lhe trouxe aqui hoje para você lembrar do que Ele fez no passado. Assim como Deus não deixou ser destruída a família no passado, assim como Deus protegeu a sua família lá na década de 90, Ele é o mesmo Deus, continuará a guardar a sua família, continuará a salvar. Ele não muda, Ele é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Então olhe para trás, veja o que o Senhor já fez. Aquela luta que você dizia, pronto, agora a gente passa fome mesmo. O Senhor não deixou você passar fome. E isso que você está passando hoje, lembre-se do que o Senhor fez. Ele é o nosso Deus que nos guarda, Ele é o nosso Deus que nos sustenta. Até os pássaros, os pardais, Ele está ali protegendo, Ele está ali alimentando. E a sua família é muito mais importante do que qualquer coisa. A sua família foi comprada por Cristo. A sua família tem um dono, e esse dono é a pessoa bendita de Jesus. Ele começou ali o seu discurso, que o Senhor tinha feito no passado, olha, desde Abraão. Porque para um judeu, a importância de passar de geração a geração verbalmente era algo sobrenatural. Não é como um telefone sem fio, né? Hoje, que a gente começa aqui dizendo que o irmão Francisco está andando de bicicleta. Aí quando chega na última pessoa, está dizendo que o irmão Francisco está dentro de um ônibus. Não, para um judeu não é esse microfone sem fio. Para um judeu, ensinar verbalmente
E eles decoravam isso de geração em geração. E ele começa a lembrar isso, ou relembrar o povo de Israel. E no versículo 14, diz ainda Josué: agora, ou seja, nesse momento, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Uma família que serve a Deus, ela teme ao Senhor, serve ao Senhor com sinceridade e com verdade. Como eu posso ter uma família saudável? Com sinceridade e com verdade. Às vezes dentro do lar é uma mentira medonha, né? Não, mas nós estamos servindo ao Senhor. Mas onde está a verdade? Às vezes dentro do lar o que impera é a mentira, é a falsidade, a concorrência de cônjuges. Eu sou melhor do que você, colocando alguém para baixo. Isso é um jumento batizado, sabe fazer nada. Rapaz, como é que tu é burra desse jeito? Tu deixa queimar o arroz. Olha aí, irmãos, né? Tem irmãos, isso é uma história real mesmo. Tem irmãos que chamam a esposa: vem cá, anjo caído. Olha, sinceridade e verdade, irmãos. Isso, deixa eu lhe dizer uma coisa: você está abrindo uma ótima oportunidade para o diabo fazer parte da sua família desse jeito. Precisa de verdade. Tem uma certa história que o filho chegou para o pai e disse assim: pai, quanto é a sua diária de trabalho? Aí o pai disse: meu filho, é R$200. É mesmo, R$200. Aí o menino começou a juntar dinheiro. Aí chegou para o pai e disse assim: pai, está aqui. Que é isso? R$200. Para quê? Estou pagando a sua diária para o senhor passar um tempo comigo. Por quê? Porque o pai está ocupado com tudo. O pai é 48 horas por dia só pensando em trabalho, só pensando em ganhar dinheiro. Não é que seja pecado, não é isso. Mas em nome de Jesus, que a partir de hoje, dentro do seu lar, haja sinceridade e verdade. Com isso você vai amar melhor a sua esposa. Com isso você vai amar melhor o seu marido, os seus filhos. Mas tem que ter sinceridade e verdade. É isso que Josué está dizendo: temei ao Senhor e servi a Ele com sinceridade e com verdade. Às vezes a gente está fazendo até campanha de oração dentro do lar, mas é bom orar, amém, é coisa de Deus. Mas às vezes só é preciso isso, ter sinceridade e verdade. E você vai ver a chuva, a cachoeira de bênção de Deus sendo derramado sobre a sua vida, quando tiver verdade e sinceridade. Ele ainda diz assim, versículo 14: deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais da além do Egito, e servi ao Senhor. Você observa aqui que a expressão deuses, no plural, está com D minúsculo. O que isso representa? Os deuses dos povos pagãos. Irmãos, pense num povo ruim. O povo comia maná do céu, prestava nem ter muito trabalho. O trabalho era só ir lá na calçada e colher para comer. Aí tinha alguns, parecia que tinha um brasileiro lá na época, que guardava. Aí no outro dia amanhecia podre, porque o Senhor disse: o maná é diário, todo dia eu vou sustentar a família de vocês. Todo dia é um maná diferente. Mas esse povo que viu o mar vermelho abrindo-se,
Esse povo tinha deuses escondidos dentro de casa. Irmão, graças a Deus, Ronaldo, eu passei 35 anos no catolicismo, idólatra, mas agora Jesus me libertou. Irmão, mas dentro da casa dele é cheio de deuses, cheio de coisas escondidas ali. Às vezes o Deus dele é a internet, o Deus dele ali é a Netflix, o Deus dele ali é o carro, é a moto, é o móvel, é as panelas, é a mesa, são os copos, são deuses. Mas em nome de Jesus, lança esses deuses fora, e a partir de hoje faça uma aliança com Deus, para a sua família ser abençoada. Joga tudo que não presta para fora, e começa a ter uma nova vida em nome de Jesus. E às vezes, irmãos, na nossa casa, o que está precisando não é nem internet de 200 mega, o que está precisando é voltar o culto doméstico. Culto doméstico para muita gente já é estranho, não sabe mais o que é isso, não se reúne mais, não tem mais aquele momento de oração, a família só se reúne quando alguém morre. Mas em nome de Jesus hoje, que esses deuses estranhos batem retirada, e comece a voltar a orar, a buscar ao Senhor, a ter um momento de intimidade com Deus. O seu filho precisa ver você lendo a Bíblia novamente. O seu filho precisa novamente você tendo empolgação para estar na casa de Deus. Meus irmãos, o tempo de servir a Deus é agora, como disse Josué. Ele não diz amanhã, no próximo mês, no próximo ano, não. Agora, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. É agora. Observe no versículo de número 15. Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, olha o livre-arbítrio aqui. Escolhei hoje a quem servais. Quem? Os deuses que serviram os vossos pais, os deuses dos amorreus, dos pagãos. Aí aqui tem um ponto e vírgula. Ele diz assim: olha, escolha. Quem vocês querem servir? Os deuses pagãos ou o Senhor Deus que os tirou da terra do Egito? Independente da decisão de vocês, aí ele fala: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso significa, meus irmãos, que uma família que serve ao Senhor, uma das características é ter liderança, ser líder, colocar regra. Eu fico espantado, porque tem umas casas, irmãos, que os meninos ficam parecendo um zumbi, só de jogar Free Fire. Vira à noite, e ai de quem do pai for desligar o Wi-Fi, o roteador. O mundo se acaba. Os meninozinhos, tamanho disso aqui, bem pequenininho, né? Já sabe mexer ali no celular, não sabe nem falar direito, mas já está mexendo ali. É o momento de antigamente, quando a gente era pequeno, o que entretinha a gente era o SBT, né? Bom Dia e Companhia, o Chaves, a Xuxa, né? A Fábrica Maluca da Eliana, era o que entretinha a gente. Hoje não, bota ali o menino, o mundo se acaba. Se for tirar o celular, o menino fica doido, fica perturbado, e doido dos outros também. Por quê, meus irmãos? Porque falta às vezes liderança, alguém para colocar um freio. Aí você imagina como vai ser uma geração daqui a 15 anos, a 20 anos, tudo bitolado.
sem direção. Mas Deus colocou você como líder da sua casa. Exerça essa liderança, porque tem a bênção de Deus sobre a sua vida, tem a presença de Deus sobre a sua vida. Foi Deus que lhe deu essa família. Coloque lá regras e tenha certeza, vai orando, porque faça a sua parte, mas quem trabalha mais em nossa vida é o Senhor. Observe que Josué, na família dele, havia unidade. Além de líder, tinha unidade, tinha união. E o que nos falta muitas vezes é isso. É uma família unida. É uma família que ama um ao outro. É unidade. Ele está dizendo assim, ó, mesmo se vocês todos se desviarem, porém, uma conjunção adversativa, né? Porém, eu e a minha casa vai servir ao Senhor. E observe o pronome que ele usa aqui. Ele não coloca primeiro a família. Ele diz, eu. Chamou a responsabilidade. Eu. Ele está dizendo, o mais crente daqui de casa sou eu. Quem exerce liderança aqui, o sacerdote, sou eu. E eu quero dizer que eu estou na frente e a família todinha vem atrás, servindo ao Senhor. Sabe o que é isso? É convicção no Deus em quem Ele cria. Não era o Deus que ficou parado nas páginas da Bíblia Sagrada, não. Ele tinha certeza de algo, de que Deus estava cuidando da sua família, de que Deus estava reservando algo precioso para a sua família. E assim como Deus abençoou a família de Josué, Deus tem uma bênção especial também para a sua família. Coloque tudo nas mãos de Deus. Comece a colocar Deus como exclusividade, e você vai ver o que o Senhor fará. Versículos 16 e 17, ele vai dizer, nunca nos aconteça que deixemos de servir ao Senhor para servirmos outros deuses. Aliás, o povo estava falando isso. Ele influenciou, meus irmãos, o povo. Influenciou. Porque uma família estruturada pela palavra de Deus, ela influencia. Às vezes uma família passando, aí o mundo fala, rapaz, família diferente. Sabe o que é isso, irmãos? É a presença de Deus na nossa vida. É algo espiritual. E isso se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo não é para o mundo, é para a igreja. E uma palavra, uma informação importante, que o Espírito Santo está em nós, dentro de nós. Com isso, a nossa família, ela é refletida pela presença de Deus, ela é refletida por algo dos céus, e isso é para a honra, a glória e o louvor do nome santo de Jesus. Não deixe o brilho do Espírito Santo apagar a sua vida, nem na vida da sua família. E o detalhe é que Josué não cai no discurso do povo. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Ele diz assim, não, o povo, pode ficar tranquilo. Fique tranquilo que a gente vai servir também ao Senhor. Assim como sua família vai servir, a gente também vai. Aí no versículo 19, ele dá uma lapada seca no povo. Ele diz assim, não podereis servir o Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Ele estava dizendo, não é de qualquer maneira que essa família serve ao Senhor. Não é com essas coisinhas que vocês têm aí, que Deus vai receber a adoração de vocês em família. Não é não. Não é da maneira de vocês,
Eu adoro da minha maneira. Não, da maneira que a Bíblia ensina. Ele é bem claro dizendo: vocês não estão prontos para servir a Deus, porque existe idolatria, existe pecado aí. E é interessante, irmãos, que ele não ficou engabelado com o discurso do povo. Não. Ele sabia algo. Esse povo ainda precisa se converter. A família de vocês ainda precisa mudar. Observe, irmãos, que servir a Deus é responsabilidade. Mas alguém pode até dizer: Ronaldo, rapaz, eu criei meus filhos tudinho na igreja. Hoje estão tudo no mundo. Eu não fui um bom pai, uma boa mãe? Foi. Entregue na mão de Deus. É o Senhor que faz. É o Senhor quem realiza. No tempo e na hora certa, o Senhor vai trazer de volta. Não se sinta frustrado, frustrada, triste. Não fica aí cabisbaixo pensando que deu tudo errado. Não, as suas orações Deus tem ouvido. E quem sabe 2024 será o ano que você vai dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero concluir, irmãos, dizendo no versículo 23, que Josué ainda estava incisivo, dizendo: vocês precisam mudar. Se vocês estão dizendo que vocês querem servir a Deus, versículo 23, agora pois deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Josué está dizendo: é tempo de levantar um altar de adoração dentro da casa de vocês. E às vezes, o altar que tem na nossa casa, irmãos, é um altar de sujeira espiritual. É um altar todo empoeirado. Nem a Bíblia ninguém abre mais. Aí abre ali, né, no Salmo 91, as pás chegam amarelas, só das moscas fazer sujeira. E está dizendo aqui: é para proteção. Não. Abra a Bíblia e leia. Construa um altar de Deus na sua casa. O seu primeiro ministério é a sua família. Irmãos, eu queria tanto ser missionário, eu queria tanto fazer isso e aquilo. A casa toda desconcertada. Primeiro conserta o altar lá, para que o Senhor mande fogo do céu, como fez com Elias. Que tipo de altar você está construindo dentro do seu lar? É o altar da discórdia? É o altar da briga? É o altar da murmuração? Porque tem família que se reúne só para reclamar da vida. Rapaz, eu não tive sorte não, né? Teve não, nem eu. É muito azar, né? Rapaz, o bisavô lá no interior passava fome. Tinha tanta coisa lá, né? Aí veio aqui, acabar de morrer, em Fortaleza. Logo aonde? Aqui no Bom Jardim. Aí fica nessa lamentação, nessa tristeza. Mas em nome de Jesus, levante o altar de adoração a Deus dentro do seu lar. Levante o altar de louvor a Deus. Cante lá 72 hinos de sangue da harpa, cante. Leia o Salmo 119 todinho, leia, amém. O Senhor vai fazer grandes coisas lá. O Senhor vai realizar grandes milagres. Deleta esse negócio aí do celular, de gente cortando a cabeça dos outros. A família se reúne, tem um grupo da família só para lançar desgraça em WhatsApp. Olha aí o que foi que fizeram aqui. Olha aí isso aqui. Não, começa a mandar mensagens de Deus, versículos bíblicos. Comece a crer, a tua família, que o Senhor vai fazer grandes coisas lá. Mas tem que começar a ter
ter um altar de adoração. Esse grupo de WhatsApp não é para desgraça, é para adoração, é para reflexão. Jesus está voltando, guarda a sua família do mal. Às vezes alguém diz: rapaz, Noé foi muito triste, né? 100 anos, não salvou ninguém, mas salvou a família dele. Pronto, salvou todo mundo já. Está ótimo. Se cada um de nós apenas salvarmos a nossa família, ter ensinamento na nossa família, está maravilhoso. Creia, apresente a sua família a Deus. Ore, levante um altar de adoração, que Deus certamente irá fazer grandes coisas na sua vida. Eu gostaria de orar por você. Posso orar pelos irmãos, pastor?